Sejam todos muito bem-vindos, enfim, desde ontem que eu estou tentando fazer essa live e a gente teve alguns problemas técnicos, porque toda a minha equipe, Dr. Christian, Dr. Amauri, não pagaram a conta de internet e por isso nós ficamos sem internet ontem, por isso a gente não conseguiu transmitir essa live que deveria ter começado ontem. E qual que é a live que você está aqui me vendo virar de um lado para o outro? Do que eu estou falando? Na verdade, eu estou falando do Esquenta, né, do workshop de planejamento ortodôntico preciso. Muito bem. E o que consiste o workshop de planejamento ortodôntico preciso? É uma semana inteira, onde nós vamos ter a oportunidade de conversar, e eu vou ter a oportunidade de conversar com você e te ensinar a fundo sobre planejamento ortodôntico. Tudo, absolutamente tudo que você precisa saber para se tornar um ortodontista muito mais completo, um ortodontista que não será pego, sobre hipótese nenhuma, com nenhum caso clínico desafiador. Você que está aqui no Instagram, eu quero te convidar para ir para o nosso canal do YouTube, né? Essa plataforma que eu gosto tanto, justamente por me dar a oportunidade de falar conteúdos que são mais profundos, onde a gente tem a oportunidade de conversar mais sobre tudo aquilo que é desafiador na nossa vida clínica. Então, se você está aí no Instagram, por favor, passe já imediatamente para o YouTube, porque lá você vai conseguir enxergar todos os casos clínicos que eu preparei para você, vai conseguir enxergar também todos os slides que eu preparei nessa aula incrível. E qual que é essa live, Giovanni? Na verdade, nós vamos falar muito hoje sobre, aliás, tudo, ou as coisas que são mais importantes, todas aquelas que são relevantes a respeito da impactação de caninos. Eu tenho certeza que você, como ortodontista, passou em algum momento alguma dificuldade em relação a essa alteração que frequentemente aparece nos nossos consultórios, que são os caninos inclusos. E saiba você de antemão, que canino incluso não é uma responsabilidade, pelo menos a priori, de um cirurgião. É sim nossa, dos ortodontistas. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz em estar aqui no nosso canal do YouTube. Dicas para que você nunca mais erre nenhum tipo de planejamento que envolva os caninos impactados. E aí, pessoal, de antemão, agora falando com o pessoal do YouTube, corre para lá. A primeira coisa que eu queria fazer, uma pergunta para vocês, e veja bem, eu vou esperar vocês responderem, justamente porque eu tenho alguns recados para te dar que são muito importantes nessa aula de hoje, mas antes que a gente entre propriamente na nossa aula, que é, na verdade, discutir sobre os fatores que nos levam a tentar tracionar o canino ou a extraí-lo diretamente, antes da gente falar disso, eu queria que você me respondesse duas grandes perguntas, e aí a gente passa para os recados. Quais são elas? A primeira é: qual é a importância do canino na oclusão de qualquer paciente? Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? É simples. Se você virar para mim e falar assim: Giovanni, o canino não é tão importante assim na nossa oclusão, e ele pode sim ser substituído em todas as ocasiões, ou em todas as situações, melhor dizendo, pelo primeiro pré-molar, acabou a nossa aula, irmão, nós vamos embora para casa. Por quê? Porque se você conseguir, ou se o canino não tiver uma importância que seja fundamental na nossa oclusão, então é simples, toda vez que ele ficar incluso, você vai extraí-lo, tudo bem? Então fala para mim, eu quero que você escreva nos comentários, vai lá para o YouTube, tá? Vai lá para o YouTube e escreve nos comentários assim: qual é a importância do canino para a oclusão? Se para você não existe importância, todos os prés podem substituir com primazia os nossos caninos que eventualmente estejam inclusos, acabou a nossa aula, tá bom? A minha segunda pergunta que eu quero fazer para você é: quais são os motivos pelos quais os caninos ficam impactados? Né? Eu sei que você vai falar que é falta de espaço, mas existem mais fatores que levam os caninos, sobretudo os superiores, a ficarem inclusos, entenderam? Então eu quero que você fale para mim nos comentários. Então, duas coisas: se o canino é de fato
importante na oclusão e por que ele é importante na oclusão, ou ele não é importante na oclusão. E também eu queria que você me respondesse os reais motivos pelos quais os caninos, sobretudo os superiores, ficam inclusos na boca do nosso paciente. Tá bom? Bem, então, de antemão, enquanto vocês estão lá respondendo no nosso YouTube essas duas grandes perguntas, eu queria te dar as boas-vindas mais uma vez. Queria te dizer que se você é ortodontista e realmente deseja saber o passo a passo para diagnosticar 100%, tá? 100% das maloclusões, bem como não só diagnosticar, como aprender a abordá-las, aprender a fazer um belíssimo planejamento ortodôntico, em 100% dos casos, eliminar definitivamente o medo de errar nos seus planejamentos, você tem que se inscrever no workshop Planejamento Ortodôntico Preciso, onde eu vou ter a chance de te mostrar, você vai ver durante essas lives, que a gente vai te dar um conteúdo riquíssimo, mas na semana workshop Planejamento Ortodôntico Preciso, eu vou ter a oportunidade de conversar com você a fundo, tá? A fundo, sobre o quê? Sobre as 7 maiores atrocidades que você comete hoje ao planejar os seus casos clínicos, como resolvê-las através de um método extremamente simples, tá? Extremamente simples, que vai resolver 100% de todas as maloclusões e de todos os planejamentos que eventualmente você tenha dúvida. E esse evento, que é o workshop, vai acontecer nos dias 22 a 26 de agosto. Um evento totalmente online, totalmente gratuito, que eu espero participar com você. É verdade, é muito conteúdo, tá bom? É muito conteúdo e eu tenho certeza que só com o conteúdo que a gente vai disponibilizar nessa semana, você já vai ter um salto quântico na maneira como você faz os seus planejamentos hoje. Então, acesse, agora não, mas depois dessa live eu quero que você acesse o link que vai estar na descrição desse vídeo para você que já está no YouTube. Se você que está aqui no Instagram ainda não foi, é a sua chance de ir para o nosso YouTube. Então, o link vai estar na descrição desse vídeo, tá? Tá, Giovanni, entendi, mas quem é você, afinal de contas? Bom, meu nome é Giovanni de Carvalho, eu sou especialista, mestre e doutorando em ortodontia, dou aula já há mais de 15 anos e já formei centenas de alunos que hoje vivem exclusivamente de ortodontia, fazendo uma ortodontia com muito mais, uma ortodontia muito mais prazerosa e uma ortodontia que dá ao paciente resultados ainda muito mais fantásticos, tá bom? Espero que você tenha gostado da ideia desse vídeo. Na verdade, a gente vai ter vários deles, né? Não só esse, mas vários vídeos com temas que são fundamentais. Quer um exemplo? Como você não pode perder esse aquecimento de lives que a gente vai fazer? A gente vai ter caninos impactados, a gente vai falar de casos ortocirúrgicos, quando levar o paciente para cirurgia, quando abordá-lo compensatoriamente. A gente vai falar de agenesias de incisivos laterais e vamos falar de algo que eu tenho certeza que é muito a sua dúvida, muito as suas dúvidas, né? Que são os usos dos aparelhos ortopédicos, né? Então nós vamos falar de planas simples, planas compostas, Bionator, AIB, Turo e mais um tantão de outros aparelhos, SN3 com arco de progenia e mais um tanto. Tudo essa semana. E sem delongas, tá bom? É tudo conteúdo profundo e conteúdo que vai te ajudar. Deixa seu like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, tá sempre com conteúdos novíssimos, com um montão de vídeos, com um montão de dicas interessantes. Isso vai ajudar a gente demais a levar esse conteúdo para mais pessoas, para mais ortodontistas que precisam melhorar a forma de fazer o planejamento nos seus consultórios. Isso ajuda demais, não só o nosso canal, mas também a produzir ortodontia de alta qualidade, tanto aqui para o Brasil, quanto para as demais pessoas do mundo. Tudo bem, pessoal? Então, sem mais delongas, eu queria começar com vocês a nossa incrível aula de hoje, que é a aula sobre impactação de caninos e como resolver isso ortodonticamente, sobretudo do ponto de vista diagnóstico, do ponto de vista do planejamento. Quando que eu tenho um canino impactado, o que eu faço por ele? Eu mando para extração direto ou eu faço a tentativa
de tracionamento. Para isso, eu te propus duas perguntas. Por que raios o canino é importante ou ele não é importante para a oclusão do nosso paciente? Respondeu? Então deixa o seu comentário aqui no nosso YouTube, que eu quero falar para você algumas considerações iniciais. Canino é importante? Claro, pessoal, canino é fundamental para a nossa oclusão. E por que ele é tão importante? Por uma série de situações. A primeira delas é que o canino é o dente responsável pela transição harmoniosa que vai acontecer entre a região anterior do arco e a região posterior. É um dente circular, é o primeiro dente circular que a gente tem no nosso rebordo, quando a gente conta os dentes da região anterior para a região posterior. Então ele faz uma transição harmoniosa entre a região posterior e a região anterior do arco. Esse é o primeiro grande motivo. O segundo motivo, melhor dizendo, é que o canino é o dente que promove a estabilidade da região anterior do arco. É ele quem controla os movimentos bordejantes, sobretudo de lateralidade. A lateralidade é feita sobre ele. Então ele é importante, ele é fundamental para a gente. Veja bem, não se engane. Não estou dizendo que você não consiga substituí-lo em algumas situações pelo premolar. Porém, há de se convir que a raiz do nosso canino, ela tende a ser muito mais volumosa que a raiz do premolar, e o canino por si só, ele está inserido em uma tábua óssea, uma região alveolar de grande densidade. Não é à toa, é para resistir aos movimentos mastigatórios. Então, o canino ele é responsável pela estabilidade da região anterior, ele é responsável pela estética, né, do arco na região anterior e pela saúde periodontal da região anterior. Por isso ele é tão importante, por isso ele é um dente único e um dente que tem um valor inestimável na oclusão de qualquer paciente. Então, não saber disso, ignorar esse fato, é um dos primeiros pontos que vai fazer com que você fracasse no seu planejamento. Então, segura que tem muito conteúdo bacana para você saber quando extraí-lo ou não. Para você entender que o canino é tão importante, é importante dizer para você que, em normas gerais, então, a nossa primeira providência, o nosso primeiro raciocínio é sempre colocar o canino no rebordo alveolar, sobretudo quando ele está incluso, né? Se você considera esse dente muito importante, não passa pela nossa cabeça de ortodontista como primeira opção fazer a extração do canino. Como primeira opção, a gente sempre deveria tentar o tracionamento dele. Então, de antemão, eu queria te mostrar um caso clínico da doutora Leniana, que é a minha co-orientadora da minha tese de doutorado, para que a gente comece a conversar um pouquinho mais a respeito da importância desse elemento dentário. Em primeira análise, então, a gente sempre tenta tracioná-lo. Então, veja bem, esse é o Guilherme, o paciente, que aqui você já nota que ele apresenta uma alteração. Se você observar bem, note que ele tem um desvio de linha média superior, justamente porque existe uma ausência, tá, do canino. O canino não está presente no rebordo alveolar do arco do Guilherme, do arco superior. Muito bem. Quando eu te mostro a oclusão, algumas coisas vão te saltar aos olhos. A primeira delas é a severidade da classe 2. Note que você tem uma classe 2 completa do lado direito e 3/4 de classe 2 do lado esquerdo, que por si só te daria a ideia de extração dentária. Sobretudo quando você tem maloclusões sagitais de alta severidade, você tem que fazer extração. Só que, por que ele tem um desvio de linha média superior tão grande? Justamente porque um dos caninos, o do lado direito, está incluso. Muito bem. Então esse é o arco do paciente. Olha a referência para você determinar desvio de linha média. Uma delas, né? Não é a melhor, mas é uma das referências importantes. Aqui a gente tem a RAF palatina. Tá vendo como a RAF não coincide com a linha média superior? Isso denuncia, em algumas situações, um desvio de linha média superior. A gente tem um canino, então, impactado. Se você tiver uma situação de canino impactado, uma das radiografias que eu não te aconselho a pedir é justamente as radiografias oclusais superiores, né? Olha só, por quê? Porque ela não te informa muita coisa. O nosso canino impactado está aqui, olha a sombra dele aqui, ó, tá vendo?
Mas o que essa radiografia te dá de informação? Absolutamente nada. Você não consegue ver, por exemplo, se o canino está por vestibular ou por palatino, absolutamente nada. Tá? Radiografias que são importantes em situações de caninos impactados são radiografias periapicais, né, dessa região do canino, e, sobretudo, e mais importante de todas, a radiografia panorâmica. E na panorâmica, a gente consegue identificar o nosso canino aqui, ó, impactado nessa região aqui, ó. Agora, note algumas características importantes desse canino. Primeiro, ele está próximo do plano oclusal. Isso melhora muito o diagnóstico e melhora muito, sobretudo, o prognóstico de tentativa de fracionamento dele. E ele tem uma segunda característica que eu sei que intuitivamente você sabe que é importante para a tentativa de tracionamento, que é o fato da gente ter um canino muito vertical. Ele não tem muita angulação. Isso também favorece a tentativa de tracionamento. Tá bom, eu vou deixar esse caso do Guilherme em off para você. E no final dessa aula, a gente vai voltar nele para discutir, depois da aula inteira, o que fazer pelo Guilherme. Tá bom? Mas se você já chegou à conclusão de que o canino, sim, ele é importante para a oclusão de qualquer paciente, muito provavelmente você já sabe que a gente vai tentar o tracionamento dele. Tá bom? Beleza, essa era a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta que eu te fiz e pedi para você que está no YouTube a responder para mim, se você está aqui no Instagram, vai agora no link da bio e vá direto para o nosso YouTube, tá? Quais eram os motivos pelos quais um canino ficaria impactado num rebordo alveolar? Na verdade, são vários, tá? Eu sei que, numa primeira análise, todo mundo fala que o canino ele fica impactado pela ausência de espaço. Isso é verdade? É. Então, dizer que quem tem atresia da maxila esquelética, sabe aquela atresia transversal esquelética da maxila, isso é um fator que pode levar o canino a ficar impactado? Sim, é. É um dos fatores, mas não é o único. É importante que você saiba que existem outros fatores gerais e locais que podem levar a esse tipo de anomalia. Quer um exemplo? Para que você entenda isso melhor, sobretudo os fatores gerais, é importante que você saiba como que um dente erupciona no rebordo alveolar de qualquer paciente. Então veja bem, quando um dente ele vai erupcionar, existe uma guerra de forças para que esse dente erupcione na época correta, na sequência correta. Tudo é feito de uma forma muito harmoniosa. De um lado você tem um sistema nervoso central. E esse sistema nervoso central, não se sabe exatamente o porquê do gatilho, mas em algum momento ele recebe a informação, ou recebe a ordem, melhor dizendo, que aquele dente chegou na época ideal de erupcionar, né? Ele já foi calcificado dentro do osso e ele está pronto para formar sua raiz e direcionar-se até o plano oclusal. Quando isso vai acontecer, o sistema nervoso central libera uma série de fatores de hormônios, sobretudo o GH, que vai aumentar uma série de fatores ao redor desse dente, acelerando a vinda desse dente no rebordo alveolar. Quais são essas alterações que são produzidas por esses hormônios do sistema nervoso central? Aumentam a pressão intrapulpar, né, os hormônios liberados pelo sistema nervoso central, bem como o ligamento periodontal, ele deixa de ser paralelo e torna-se mais oblíquo, o que empurra, entre aspas, né, a coroa desse dente em direção ao plano oclusal, a pressão periopical aumenta, inclusive o crescimento da raiz. Por outro lado, uma vez que esse dente é estimulado a erupcionar através desses hormônios, existe um segundo sistema, que é o sistema hormonal, principalmente controlado pela tireoide, que tem como papel principal evitar que um dente erupcione fora da sua época, ou cedo demais, melhor dizendo. Tá? Esse é o papel do sistema tireoidiano. Então, ao mesmo tempo que o sistema nervoso central libera hormônios para que o dente erupcione, o sistema tireoidiano libera outros fatores hormonais que também vão agir localmente sobre essa estrutura dentária, impedindo que o dente nasça, que ele erupcione antes da hora. Esses hormônios tireoidianos
vão aumentar, por exemplo, a resistência do osso, a resistência da mucosa. Você já viu aquele dente que sofre um eritema de erupção, em que existe a mucosa, né, o dente ele fica esbranquiçado, ele causa uma isquemia na mucosa, mas não consegue romper a mucosa para erupcionar? Isso é uma situação onde o sistema nervoso, aliás, onde o sistema hormonal, ele está se sobrepondo ao sistema nervoso central. Então a mucosa ela fica mais resistente nessas situações e o dente tem uma dificuldade muito maior em sofrer essa erupção. Mas por que eu estou te ensinando isso tudo? Porque é importante que você saiba que alterações hormonais, alterações sistêmicas hormonais, vão levar a um distúrbio na erupção dos dentes, inclusive do nosso canino, que pode ficar impactado. Então, um dos motivos pelos quais o canino não erupciona corretamente ou ele fica impactado é justamente alterações no sistema hormonal. Outros fatores que vão levar a essa impactação desse canino é o fato de que a vida do canino não é fácil, né? Ele tem uma guia de erupção extremamente tortuosa, ao contrário dos demais dentes, onde você forma o seu canino? Aqui, ó, ao lado da abertura piriforme, lá na região posterior do arco. Então, ele não está próximo do plano oclusal, ele está bem distante. Além disso, a guia de erupção do canino é muito angulada, ela sai lá da distal e vem na região mesial. Aí, ao passar pelas raízes do incisivo lateral e do premolar, o canino tem que sofrer um grande torque paralingual para que ele se acomode no rebordo alveolar e acabe empurrando em direção à linha média todos os demais dentes. Olha que vida difícil do canino, né? Uma guia de erupção extremamente longa, extremamente tortuosa, extremamente angulada, tá? E cheia de obstáculos no meio do caminho, tá? Por exemplo, você pode ter a raiz do canino descido que não esfoliou na época adequada. Isso vai servir de anteparo, isso vai servir de obstáculo para que esse canino venha. Como se não bastasse, é um dos últimos dentes a vir. Então veja bem, depois que todos os dentes já se acomodaram sobre o rebordo alveolar, vem aquele dente imenso lá de trás, procurando espaço sobre o rebordo para erupcionar. Se ele fosse um dos primeiros dentes a vir, né, se a sequência de erupção fosse mais favorável a esse canino, talvez ele sofresse menos impactação. Talvez quem sofresse mais impactação fosse, por exemplo, o segundo pré, né, ou o segundo molar, que são dentes que também têm uma erupção mais tardia no rebordo alveolar. Então, olha que interessante quando a gente pega esse quadro. Aqui te mostra quando o primeiro premolar ele começa a fazer a sua erupção emergencial com 10 anos e 2 meses. Note que o canino ele começa o seu trajeto eruptivo muito tempo depois, mais de um ano depois do primeiro pré. Porém, como a guia de erupção e o caminho para a erupção do canino ele é muito mais longo do que o premolar, olha o que acontece. As raízes vão estar completas e eles vão disputar o espaço no rebordo alveolar basicamente na mesma época. Porém, o premolar ele tem uma distância, né, até o plano oclusal muito menor do que o canino. Então, o canino acaba levando uma certa desvantagem em relação ao primeiro pré, que acaba chegando primeiro. Além disso, olha a confusão intraóssea que você tem no momento da erupção dos dentes. Olha a proximidade que a gente tem da coroa dos dentes anteriores em relação aos seus predecessores descidos. E olha o canino, a vida tortuosa que ele tem. Ele tem que passar pelas raízes do incisivo lateral e as raízes do primeiro pré para conseguir sofrer um toque paralingual e acomodar no rebordo alveolar. Por isso, por conta dessa sequência desfavorável e dessa vida complicada do canino, né, da distância que ele tem do plano oclusal, isso também serve de fatores para que você tenha uma impactação, um número de impactações muito maiores dos caninos superiores. Então a gente tem fatores hormonais, a gente tem a guia de erupção desfavorável. Além do que eu nem falei do principal motivo pelo qual o canino impacta tão frequentemente nos nossos consultórios, que é justamente a hereditariedade. Tá? Existe um fator genético muito importante, mesmo que você tenha espaço sobre o rebordo alveolar.
Quem descobriu isso foi o Dr. Anísio, e ele pesquisou os genes que são defeituosos, né? Que é o PAX1 e o MSX9. São dois genes que, quando eles são defeituosos, geralmente isso se expressa fenotipicamente através de ausência de incisivos laterais e também através da impactação de canino. E tem uma outra alteração causada pelo defeito desses dois genes, que é a simplificação da dentadura, quando os dentes vêm menores do que deveriam, tá bom? Então, em termos de incidência, a gente tem de 1,5% a 2% dos pacientes submetidos a tratamento ortodôntico, eles vão sofrer impactação de canino, tá? E quais são os dentes que sofrem mais impactação? Terceiros molares, depois caninos superiores seguidos pelos inferiores, incisivos, e aí os que sofrem menos impactações são os segundos prés, os segundos premolares inferiores primeiros, depois os superiores, e graças a Deus os molares são os dentes que sofrem menos impactação, tá bom? Bom, 2 a 3 vezes mais comuns em mulheres as impactações, e olha que dado interessante, de 75% a 95%, as impactações serão unilaterais. Graças a Deus, né? Já basta um canino impactado, não precisa de dois. Muito bem. Outro dado que é importante que você saiba é que a impactação por palatina ela acontece com uma frequência muito maior. E é fácil de você entender por quê, né? Como o canino ele é formado lá atrás, lá próximo da sutura do zigomático e do esfenoide, a guia que ele tem para erupcionar até o plano oclusal ela acontece muito mais por palatino do que por vestibular. Por vestibular vai acontecer ali próximo dos últimos 10% da guia de erupção do canino, vai acontecer por vestibular, quando ele ultrapassa a raiz do incisivo lateral e do premolar. Todo o resto vai acontecer numa região palatina, tá bom? Então, 85% dos casos de erupção ectópica dos caninos por palatino vão apresentar espaço sobre o rebordo alveolar. Então, esse é um dado importante. Anota isso, porque isso é muito, muito importante para você. Você tem uma situação onde o canino está impactado e existe espaço no rebordo alveolar, ou o canino descido ainda está ali presente, ou ele não está presente, mas o lateral está afastado do premolar, como essa situação que você está vendo aqui no YouTube. Se isso acontecer, gente, 95% de chance do seu canino estar por palatino, tá bom? Por que isso acontece nesse tipo de situação? Existe espaço no rebordo, mas o canino fica impactado. É porque ele teve alguma obstrução na vinda até o plano oclusal e por algum motivo a raiz desse canino ficou interposta entre a raiz do lateral e a raiz do premolar. É por isso que os dentes não conseguem se aproximar. É porque a raiz do canino está aqui, ó, próxima dessa região do rebordo. Então, todas as vezes que você tiver espaço e o canino estiver incluso, muito provavelmente esse canino vai estar por palatino. Bom, agora, é importante que você saiba também que a etiologia da impactação de canino ela é sempre multifatorial e pode envolver tanto fatores gerais e locais, como a gente falou anteriormente. Bem, etiologia, então, como a gente falou anteriormente, o principal fator é a hereditariedade, mas pode acontecer outros fatores também associados a alterações genéticas, como deficiências congênitas, síndromes de malformações do crânio e, inclusive, atresias maxilares severas, como a gente falou anteriormente. Vai se manifestar com a ausência de espaço no arco superior do nosso paciente. Outros fatores que são locais que podem também deixar o seu canino incluso, impedir a sua erupção normal, são anteparos, são obstáculos no meio do caminho desse canino. Por exemplo, tumores, cistos, anomalias dentárias como anomalias de número extranumerários podem deixar o seu canino impactado? Claro que sim, porque é um dente a mais sobre o rebordo, e se existe um dente a mais sobre o rebordo, vai faltar espaço para alguém, nesse caso, nos últimos dentes que vão aparecer sobre o rebordo, que é o canino. Anomalias de tamanho também, taurodontias, dentes muito grandes, funcionam como um dente extranumerário, e anomalias de forma também. Outros fatores: falta de espaço, frênulo labial anormal. Sabe quando o paciente tem
a fase do patinho feio e entre os incisivos existe um frênulo extremamente volumoso, esse frênulo também pode funcionar como um dente extranumerário, ocupando mais espaço sobre o rebordo alveolar. Ocupou espaço, faltou espaço para o canino naturalmente vai ficar impactado. Traumatismos que levem, sobretudo, a anquiloses do predecessor, ou seja, anquiloses do dente descido, também vão levar esse canino à inclusão, né? Justamente porque se o canino descido não é reabsorvido, não é esfoliado, melhor dizendo, no momento ideal, o canino pode sofrer ali um obstáculo, pode sofrer um impedimento à sua vinda natural. Perda prematura dos dentes, né? Perder o canino descido prematuramente, vai fazer com que o incisivo lateral e o premolar se aproximem, né? Migrem para o espaço desse canino descido, perdido precocemente. E aí, se os dentes angulam em direção ao espaço reservado para o canino, adivinha só o que vai acontecer? Seu canino vai ficar incluso também. Retenções prolongadas de dentes descidos, erupções anormais, e a genesias de incisivos laterais não é uma causa, mas também acontece bastante do canino ficar impactado nesse tipo de situação também, porque os genes defeituosos que levam à impactação do canino também levam à genesia dos incisivos laterais, tá bom? Então, aqui alguns exemplos, né, dessa falta de espaço, a perda precoce do molar descido. Aqui não é exatamente o canino, é o premolar, mas olha só, a perda precoce do molar descido faz com que os dentes adjacentes, sobretudo os permanentes, migrem para o espaço, fechando o espaço de erupção natural desse dente, né? Muito bem. Aqui uma segunda situação, que é um traumatismo, que a criança sofreu um trauma muito precoce nos dentes descidos, e esse trauma no dente descido faz com que a raiz do dente descido toque no germe do dente permanente, podendo causar giros intraósseos, tá? Uma alteração na guia normal de erupção, fazendo com que esse dente, inclusive, possa ficar impactado. Então veja bem, essa é a boca do garoto. Essa é a boca do garoto. Aqui eu tenho um incisivo central. Isso aqui, pessoal, o que você acha que é? Coloca aí nos comentários para mim. Você acha que é um incisivo central? Na verdade, ele não é. Isso aqui é um incisivo lateral. E a radiografia desse garoto é isso aqui, ó. Olha o tamanho do trauma, olha o tamanho da alteração e o trabalho que a gente vai ter para decidir, né, quais são os dentes que tem que ficar sobre o rebordo, aqueles que tem que sair. A gente tem um incisivo central, mas olha o tamanho da dilaceração do central, ó. Dentes dilacerados podem acontecer duas coisas. Se você insistir no tracionamento dele, ele reabsorve a parte que sofreu dilaceração, a ponta da raiz, ou ele simplesmente não vem, que é o que mais acontece, tá? Em dentes que tem essa angulação exagerada aqui da raiz. Esse é o incisivo lateral e esse é o canino. Então, nesse caso, foi extraído o central, foi tracionado o lateral e o canino também. Aqui está parecendo que não tem osso, né? Mas tem sim. Isso é só uma alteração radicular. Agora, se você está no Instagram, clica no link da bio, vem para o YouTube, porque esse caso é fantástico. Está no mau sentido, vamos dizer assim, porque para a paciente foi muito ruim. Essa paciente, essa é a documentação inicial dela, ela não chegou assim no meu consultório, ela chegou muito tempo depois, mas ela elucida muito bem o que acontece com um canino que está em vias de impactação e você não faz nada. Então essa é uma documentação de um antigo profissional, tá? O profissional viu essa garota, acompanhou o desenvolvimento do canino permanente, mas por algum motivo não abordou a paciente. Mas o engraçado, e por isso que eu acho esse caso sensacional, é porque ele foi pedindo radiografias. Então ele acompanhou o desenvolvimento do canino. E o canino não vem. Ele poderia ter feito qualquer coisa, mas não fez. Talvez porque não conhecesse planejamento ortodôntico a fundo. Então olha que caso sensacional, interessantíssimo. Então essa é a Priscila. A Priscila tem as relações de molares muito bem definidas, sobre a mordida profunda, e ela tem um canino impactado aqui, ó. Tá? Isso aqui é um canino descido. O canino dela aqui está impactado.
Note que quando ela chegou nos anos 2000, ela estava na fase da dentadura mista, né, e na fase do patinho feio, né, então é quando existe essa convergência radicular para permitir a passagem do canino permanente. Então veja bem, fase do patinho feio, tá tudo normal até então, mas o que acontece, gente? Aqui eu tenho um canino correto na sua guia de erupção, aqui não. Você nota que esse canino já está deslocado para a raiz do incisivo lateral? Isso é um indício de que ele vai ficar impactado. Sabe o que eu acho incrível? Alguém tirou essa radiografia, alguém viu isso e não fez nada. Olha o canino descido aqui. A primeira providência que a gente vê nesse tipo de situação e que você tem que tomar, caso aconteça no seu consultório, é, se você vir um canino em vias de impactação, você tem que tirar o canino descido. Sabe por quê, gente? Existe um trabalho do Bichara que fala que em 80% das vezes, se você tira o canino descido, o canino acerta a guia de erupção espontaneamente e erupciona normalmente. Entendeu? Então, alguém deveria ter tirado esse canino descido, o canino permanente acertaria a guia de erupção, mas isso não foi feito. E o mais incrível, em 2001, o dentista pede outra radiografia, e olha o que acontece, cara. O canino, pessoal, é o seguinte, ele sempre busca a região de menor densidade óssea. Então, se aqui tem um canino descido, que, sei lá, pode estar anquilosado, né? A gente não sabe. Mas se ele está anquilosado e existe muita densidade, o canino permanente não consegue erupcionar nessa região, ele vai angular numa posição intraóssea para buscar alguma região de menor densidade óssea. Então, o que ele está fazendo aqui, gente? Ele saiu daqui, está tentando erupcionar aqui, ó. Só que aqui existem as raízes dos incisivos, então ele também não vai conseguir erupcionar nessa região. O que deveria ter sido feito nesse caso? Aqui você deveria ter tirado o canino descido, mas já seria insuficiente para que esse canino voltasse à sua erupção natural, à sua erupção espontânea. Então aqui você deveria tracioná-lo, né, ortodonticamente, e ainda assim isso não foi feito. O mais incrível é que ainda assim o dentista pede uma terceira radiografia em 2002. E aí agora a gente tem um canino totalmente horizontal, sem chance nenhuma de você sequer fazer uma tentativa de tracionamento. O canino ficou nessa posição, sobretudo o inferior. Game over, meu caro. Agora é partir para a extração do canino e colocar um implante. Então eu acho incrível, é triste por conta da paciente, porque o custo biológico dela foi muito grande. Mas eu acho incrível que o fato de você não saber planejar ou não identificar essas situações precoces, onde você conseguiria abordar o paciente sem permitir que ele caísse um implante, é um conhecimento que você tem que sair do seu curso de pós-graduação com ele na sua mão, porque, como a gente já viu, a prevalência é extremamente alta. Tudo bem, pessoal? Tá tudo bem até aí? Escreve nos comentários, está entendendo até agora? Na verdade, pessoal, o diagnóstico ele pode ser feito de várias formas, através da anamnese, através da idade cronológica, através de exames clínicos, né, para a gente identificar a hereditariedade, se já aconteceu com outros parentes seu, provavelmente vai acontecer com você também, mas obviamente que o exame radiográfico é o mais importante de todos, sobretudo a panorâmica. E por que a panorâmica é tão importante? Porque ela, como o próprio nome está dizendo, ela dá uma visão panorâmica, né? E ela consegue identificar com clareza a relação que o canino impactado tem com os demais dentes. Então ela é de grande valia no diagnóstico. Não dá para a gente tomar uma decisão sem, no mínimo, ter uma boa radiografia panorâmica para tomar essa decisão, tá bom? Beleza. Dessa forma, esse é o exame mais importante de todos que a gente deve ter no nosso consultório para determinar o que fazer por esse canino impactado. Então, presta atenção, pega um lápis, pega uma caneta, quer que eu te espero? Eu vou tomar uma água e vou te esperar para pegar, porque agora eu vou te falar como decidir o que fazer por o canino impactado, tá? Extraí-lo ou tentar tracioná-lo.
são alguns pontos que você tem que fazer um quadro separado, tá? Não adianta você tentar colocar o planejamento de um canino impactado junto com as demais relações que a gente leva um curso inteiro para explicar. Olha, como tratar uma classe 2, como tratar uma mordida aberta, como tratar uma mordida cruzada posterior. Não dá para unir essas alterações junto ao canino impactado. Toda vez que você estiver diante de um canino impactado, o planejamento tem que ser individualizado e tem que ser isolado dos demais problemas, entenderam? Então, pega uma caneta, pega um papel, porque essa é, sem dúvida nenhuma, a parte mais importante da aula. Presta atenção. Se você está no Instagram, corre para o nosso YouTube, está lá o link na nossa bio, tá bom? Beleza. Então, antes de eu falar o prognóstico, uma aguinha, dá tempo de você pegar sua caneta e seu papel, porque essa é, sem dúvida, o conceito mais importante de toda a aula que eu tenho para te falar aqui hoje. Pegou caneta e papel? Então vamos lá. Prognóstico e o que fazer pelo meu canino impactado. Faça um quadro nesse papel que você pegou, tá? Esse quadro tem que ter 3 colunas. A primeira coluna, você vai colocar vários fatores a serem avaliados. Na segunda coluna, na parte de cima, você vai colocar tentativa de tracionamento. E na terceira e última coluna, na parte superior, você vai colocar exodontia. Então veja bem, primeira coluna você não põe nada em cima. Você vai colocar vários fatores a serem avaliados. Na segunda coluna, tentativa de tracionamento. E na terceira coluna, exodontia. Não espere por unanimidade. Não existe unanimidade para caninos impactados. Ou seja, nossa, todos os fatores deram para extrair. Ou, nossa, todos os fatores deram para tracionar. Não. Vão dar alguns fatores para tracionar, vão dar outros fatores para extrair. O segredo do planejamento de caninos impactados é o maior número de fatores que derem para tracionar ou para extrair é o que você vai fazer no seu caso específico. E mais um ponto importante. Se você tiver 2 caninos impactados, você tem que fazer essa avaliação isoladamente, tá bom? Estamos entendidos? Então, primeiro ponto, escreve aí na sua folha. Primeiro ponto a ser avaliado. Intimidade com os dentes adjacentes. Quanto maior a intimidade do dente impactado com os dentes adjacentes, incisivo lateral, premolar, incisivo central, mais você vai fazer extração, menos você vai tentar tracioná-lo. E o que você quer dizer com intimidade de dente adjacente? Se o seu canino impactado estiver reabsorvendo os dentes adjacentes, ou você tem uma cama de gato, o canino está atravessado entre a raiz do incisivo central e lateral, de forma que o lateral está mais baixo do que o canino impactado, você vai extrair. Então coloca lá, se o canino tiver muita intimidade, está reabsorvendo os dentes adjacentes, ou se o canino está numa posição que impeça você movimentar o lateral sem jogar a raiz do lateral em cima do canino, ou movimentar o canino sem jogar a raiz em cima da raiz do lateral, não tem jeito de movimentar um com o outro sem que alguém saia prejudicado, você está diante de um caso de extração do canino impactado e não de tentativa de tracionamento. Ah não, Giovanni, se o meu canino estiver reabsorvendo os dentes adjacentes, do mesmo jeito você vai extraí-lo e não tentar tracioná-lo. Por que não? Porque a simples tentativa de tracioná-lo vai aumentar o comprometimento dos dentes adjacentes. E nesse caso você acaba perdendo o canino e perdendo o incisivo lateral, o que você não quer que aconteça. Tá bom? Então, quanto maior a intimidade, quanto maior a proximidade entre o canino impactado e os dentes adjacentes, mais ele estará para extração. Esse é o primeiro ponto que você vai avaliar. Então, se ele tem muita intimidade, marca um X ou um Vzinho de vitória lá na sua coluna de extração. Se ele não tem muita intimidade, está um pouco distante das raízes dos dentes adjacentes, marque
na tentativa de tracionamento. Segundo ponto, eu tenho certeza que essa é bem intuitiva, tá? As últimas que eu vou te falar, não perde, porque são aquelas que vão decidir, são contraindicações absolutas. Se elas acontecerem, você sempre vai extrair e nem vai precisar passar por esse quadro, tá? Então deixa que as últimas são as mais importantes. Quanto mais horizontal tiver o seu canino, esse é o segundo ponto que você vai avaliar, mais você vai mandá-lo para extração dentária, menos você vai tentar tracioná-lo. Quanto mais horizontal, mais será a extração, menos será a tentativa de tracionamento. Giovanni, mas está muito subjetivo. Para ficar menos subjetivo, é fácil. Você vai fazer o seguinte, pega a sua radiografia panorâmica, coloque uma folha de acetato por cima dela e coloca no negatoscópio. Uma vez que você acendeu a luz, pegue uma régua e trace uma linha aqui, ó, uma linha no plano oclusal da sua radiografia panorâmica. Depois, com a mesma régua, você vai traçar uma reta vertical, fazendo 90 graus com essa primeira reta que você acabou de criar, uma reta vertical, lá entre os incisivos centrais. E por fim, você traça uma terceira reta, unindo o longo eixo do seu canino impactado. Tudo bem? Então, tem uma reta vertical entre os dois centrais e eu tenho uma reta que simboliza o longo eixo do meu canino impactado. O longo eixo do canino com a linha vertical vai formar um ângulo. Se esse ângulo for maior do que 31 graus, quer dizer que o seu canino está muito horizontal. Você vai extraí-lo. Coloca um xizinho lá na coluna de extração dentária. Agora, se o seu ângulo, esse ângulo aqui, ó, tiver menor do que 31 graus, você vai colocar tentativa de tracionamento. Tudo bem? Assim fica bem objetivo para você bater o martelo quanto à angulação do seu canino. Tá bom? Terceiro ponto que você vai avaliar é a proximidade com a linha média. Se eu tiver um canino impactado que está próximo do canino descido, está em cima do canino descido, ele está próximo da região destinada à erupção dele. Ou esse canino, ele está distalizado, próximo do premolar, você vai tentar tracioná-lo. Quanto mais distal, quanto mais longe da linha média ele estiver, melhor será a tentativa de tracionamento. Agora, quanto mais próximo da linha média, mais próximo ali do encontro entre os incisivos centrais ele estiver, pior será o prognóstico desse canino. Você vai colocar, nesse caso, um xizinho para a extração. Tudo bem? E não para a tentativa de tracionamento. Então esse é o terceiro ponto. Repetindo até agora, proximidade com os dentes adjacentes, a angulação desse canino e proximidade com a linha mediana. Ainda tem um outro fator que eu esqueci de te falar antes de mudar de slide. Qual é? Distância até o plano oclusal, tá? Quanto mais distante, mais alto esse canino tiver, pior vai ser o prognóstico dele, como intuitivamente eu imagino que você saiba. Só que existe um número para isso. Se o seu canino estiver mais do que 14 milímetros até o plano oclusal, ele está mais alto, mede com a régua, tá? Lá na sua panorâmica. Se ele estiver mais do que 14 milímetros de altura do plano oclusal, você vai extraí-lo, tá? Agora, se ele estiver abaixo de 14 milímetros, você vai tentar tracioná-lo. Tudo bem? Esse é um dos trabalhos do Bishara, tá? É um dos trabalhos do Bishara. Se você quiser que eu deixe o link para vocês, eu vou achar esse artigo para vocês e coloco nos nossos materiais ou eu coloco no Instagram, onde vocês quiserem, tá bom? Então, coloca nos comentários assim, eu quero, que eu sei que você quer os artigos para a gente discutir melhor sobre essas relações e decidir melhor sobre o que fazer pelos nossos caninos. Muito bem! Como eu te prometi, existem outros fatores a serem avaliados? Sim, existem. E são fatores que são absolutos. Tá? Por exemplo, se você estiver diante de um canino muito dilacerado, a raiz dele, com uma angulação muito forte, você vai para a extração direta, nem precisa passar por esse quadro que a gente acabou de criar. Por quê? Porque simplesmente o canino não vem. Um segundo ponto é se ele estiver anquilosado, está colado ao osso,
Cara, não adianta, meu irmão, não adianta você tentar tracioná-lo. É mais fácil todos os demais dentes que estão fixados, né, no seu fio ortodôntico subir do que esse canino impactado descer. Então, se ele tiver anquilosado, você nem tenta tracionar, nem passa ele pelo quadro, vai direto para a exodontia. A avaliação do dente a ser extraído também é um ponto absoluto de extração do canino. Imagine que você tem um canino impactado, mas o primeiro pré, está exatamente no espaço onde deveria estar o canino. Esse pré já está fazendo uma oclusão de classe 1 com o canino inferior. Para que você vai tirar o pré, que já está na posição correta, para colocar o canino, que pode ser que não venha? Não, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso. Tá? Então, se o pré-molar já está na posição do canino, você vai simplesmente extrair o seu canino impactado. Tudo bem? E a impossibilidade de se criar espaço na arcada para posterior tracionamento. Às vezes acontece que você já não ter um primeiro pré e o canino está impactado. Você vai tirar um segundo pré e vai fazer uma oclusão entre o canino e o primeiro molar? Não dá, é uma oclusão muito instável. Então preste atenção, não faça nem passe a avaliação pelo quadro. Você vai direto para a extração dentária, tá bom? Lembre-se que uma vez que você decidiu tentar tracioná-lo, é tudo uma tentativa. Pode ser que o canino anquilose no meio do caminho? Sim, esse é o paciente tem que estar ciente disso, tá? Ele pode anquilosar no meio do caminho, no meio do tracionamento. Então, ele tem que estar ciente do prognóstico, que trata-se sempre de uma tentativa e que esse dente pode vir desvitalizado, pode acontecer, pode vir reabsorvido, pode vir com problemas pulpares, pode acontecer, tá bom? Não que isso seja um problema, mas isso pode acontecer sim. Ainda falando de contraindicações do tracionamento, proporção coroa-raiz inadequada, a raiz é muito curta e a coroa é muito grande, né? Não vale a pena a tentativa de tracionamento. Anquilose, que a gente já falou, hipercementose apical desse canino impactado, a gente não vai sequer tentar o tracionamento. Espaço insuficiente para extrusão do canino é uma contraindicação relativa, a gente pode criar espaço extraindo pré ou abrindo com molas, e obviamente aqueles que são comprometidos irreversivelmente, né? Um canino que está fraturado, por exemplo, você vai tentar o tracionamento dele? Obviamente que não. E aí, uma vez que a gente falou dessa principal, ou a parte mais importante de todo a nossa aula, rapidamente eu queria te mostrar um pouco de conduta terapêutica. O que eu posso fazer em casos de canino impactado? Agora falando biomecanicamente, tá? Pessoal do Instagram, vai para o YouTube, clica no link da bio, tá? E você vai ver todos os slides que o pessoal já está vendo aqui, tá bom? Então, conduta terapêutica. Eu tenho um canino impactado, eu só posso fazer 3 coisas. Ou eu faço um tratamento precoce, se já viu um caso anteriormente, ou eu faço a extração, o que não é o melhor dos mundos, você já me respondeu que o canino é muito importante, e reposicionar o canino retido, que é o que a gente mais faz, ou o que a gente gostaria de fazer, né? Tratamento precoce. O que a gente faz? Se você precocemente identificou que o canino está saindo da sua guia de erupção natural, o tratamento precoce consiste em tirar precocemente o canino descido, tá bom? Para isso é ideal que o canino permanente apresente meia ou 2/3 da raiz em formação, né? Que é do 6º estágio de nola ao 8º estágio de nola. São os momentos mais adequados para se fazer essa conduta terapêutica precoce e remover precocemente o canino descido, né? Olha que interessante, gente. Eu falei que era do Bichara, mas na verdade é do Kurol e do Erickson. Eles disseram o seguinte: em quase 80% dos casos, mesmo que você veja o canino desviado da sua guia de erupção normal, se você faz a extração do canino descido, o canino acerta espontaneamente a guia de erupção. Não é incrível isso? Isso é a conduta terapêutica mais adequada quando você identifica, né, que esse canino pode ficar impactado precocemente, tá? E quanto tempo que eu vou esperar até a vinda do canino permanente? 12 meses. Se eventualmente ele não vem, você pode pensar num tracionamento ortodôntico cirúrgico desse canino, tá? Então a gente tira o canino descido e aguarda 12 meses.
Está contraindicado esse tipo de terapêutica, obviamente, quando a gente está num momento tardio, né? O ápice do canino permanente está completo, e nós sabemos que quando a raiz do canino está completa, é muito mais difícil ele alcançar o plano oclusal sozinho, espontaneamente. Pode acontecer, mas é muito mais raro. Então eu coloquei um casinho aqui do Gustavo, que é bem elucidativo em relação a isso. Ó, o Gustavo, ele tinha um canino descido aqui, ó, e um canino em vias de impactação, que a gente viu radiograficamente. Você vai ver que a fase do patinho feio, ela já está muito bem anunciada, olha só, e a gente tem aqui, ó, um lateral querendo ocupar o espaço desse canino descido aqui, impedindo esse canino de erupcionar espontaneamente. Olha como é que esse canino está angulado e ele está horizontal. Como o Gustavo é um paciente muito jovem e que a gente tem a possibilidade de fazer um tratamento precoce, saiba que somente a retirada do canino descido já é suficiente para que esse canino erupcione espontaneamente. Então veja bem, aqui ainda te mostrando a presença do canino descido, e mais à frente, ao remover o canino descido, olha a melhora da angulação espontânea do canino. Note que não foi feito nada, tá? Não foi feito nada nesse canino. E ele vai paulatinamente alcançando o rebordo alveolar, acertando a sua guia de erupção espontaneamente, somente de você ter feito a extração precoce do canino descido. Então, essa é a primeira providência. Espero que você utilize ela muitíssimo, tá? Muitíssimo, para que você tenha bons resultados. Então, aqui acompanhando, agora já com o aparelho fixo, mas sem nenhum tipo de tracionamento cirúrgico desse canino, ele vai alcançando o plano oclusal desde que você identifique precocemente essa impactação desse canino. Tá vendo? Olha só, acertou espontaneamente, já está bem vertical e vai erupcionar espontaneamente. Aí, num segundo momento, hora que o canino chegou próximo ao plano oclusal, aí sim ele foi incluído na nossa mecânica ortodôntica e aproximado, né, até o plano oclusal. Tá aí o resultado muito bonito do nosso Gustavo. Tudo bem? Caiu meu tablet aqui, esse que foi o barulho aqui, pessoal. Bom, segunda conduta, extrair. Então, indicações, né? Se ele está anquilosado, se ele tem algum comprometimento periodontal ou endodôntico, reabsorção externa ou interna, fratura, lesão de furca, tudo isso vai contraindicar, né, a tentativa de tracionamento. Muito bem, então esse aqui é o José, um colega pessoal, a gente jogava futebol juntos, e certa vez o José chegou com uma mobilidade muito grande. Quando ele chegou com essa mobilidade, já é um paciente adulto, né? Aqui nessa fotografia ele já tinha 25 para 26 anos. O que a gente nota? Um canino descido e espaço. O que isso quer dizer para você? Que provavelmente esse canino vai estar no palato, né? Lembra que a gente falou disso anteriormente? Espaço e canino impactado é sinal que esse canino vai estar por palatino. E 25 para 26 anos, obviamente, que o canino permanente já saiu muito tempo da época ideal de erupção espontânea. Então tá aí a situação do José. E aí, no caso do José, a primeira providência que a gente faz é pedir uma radiografia panorâmica, né, para ver a condição desse canino. E, para nossa surpresa, o que o José tinha? Ele tinha caninos namorados, olha só, caninos românticos aqui na região anterior. Olha aqueles fatores que eu te ensinei anteriormente. Olha o tamanho da angulação. No caso do canino do lado direito, maior do que 31 graus. Olha a distância do plano oclusal, maior do que 14 milímetros. Olha a proximidade da linha média. Tá vendo? E o pior de tudo, do caso do José, olha a intimidade que esse dente tem com os dentes adjacentes. É tão grande que os dentes reabsorveram, olha só, tanto o incisivo lateral quanto o incisivo central. E nesse caso, o que você vai fazer? Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida, você vai pedir a extração. A tentativa de tracionamento desse canino vai levar à perda dos demais dentes, não só do canino, mas também do incisivo central e do incisivo lateral.
Então, nós removemos o canino e, acredite se quiser, ainda fizemos o tratamento ortodôntico, o reposicionamento dos dentes lá na posição correta. Não é incrível isso aqui? Os dentes estão lá até hoje, tá? Até hoje, e estamos acompanhando a evolução desse caso. Obviamente que a longevidade desses elementos está seriamente comprometida e pode ser que o José perca esses dentes mais futuramente, melhor dizendo, né? Mas está aí preservado o espaço, o osso também está preservado para substituição protética, e é isso que eu te aconselho a fazer. Nos casos desses fatores que a gente mostrou anteriormente, você sempre vai partir para a extração. Por fim, última conduta terapêutica é a tentativa de tracionamento, tá bom? Nesse caso, você tem duas possibilidades. Ou você faz uma intervenção cirúrgica isolada, que é fazer uma ulectomia ou uma uloplastia, né? Colocar o tecido gengival um pouco mais alto para impedir que a fibrose do tecido mole impeça o canino de erupcionar. Isso é intervenção cirúrgica isolada. É só fazer um piquezinho na gengiva e deixar, tá? Ou uma intervenção cirúrgica ortodôntica, que é onde a gente vai instalar um acessório para tracionar esse dente até o plano oclusal. Então, no caso da intervenção isolada, nós simplesmente vamos expor cirurgicamente a coroa desse canino e vamos fazer um túnel nesse tecido mole para permitir a erupção mais fácil desse dente. Aguarda-se a erupção até 1 ano. Isso é um problema? Por quê? Porque torna o tempo de tratamento total aumentado, né? A gente não vai tracionar ativamente o canino, a gente tem que esperar ele erupcionar. E é uma conduta que está muito mais indicada para dentes que estão verticais, né? Sabe aquele dente que está causando isquemia na gengiva? É aquele tipo de situação em que você faz esse tipo de procedimento, que é a cirurgia isolada, tá bom? Bom, como eu te falei anteriormente, desvantagem é o tempo prolongado e a impossibilidade de você alterar o trajeto do dente, né? O dente está vertical, ele vai erupcionar exatamente ali. Então, uma situação, olha que é o canino provocando uma isquemia na gengiva, o que a gente faz? Você pode fazer simplesmente uma incisão, ou você pode reposicionar a gengiva, né, um pouco mais acima, fazer uma sutura e permitir que esse dente alcance o plano oclusal espontaneamente. Então veja bem, aqui do outro lado também fizemos uma incisão, rebatemos o retalho, não que isso seja necessário, tá? Você não precisa fazer assim, pode somente fazer a incisão e permitir que o dente chegue até o plano oclusal. Agora, o reposicionamento com a ortodontia é o tratamento preferencial, que ao contrário da primeira situação, você vai produzir, você tem um total controle sobre o tracionamento do dente, você altera a guia de erupção dele. Você pode puxá-lo mais para distal, você pode puxá-lo mais para mesial, promover mais extrusões, tá bom? Só que para isso a gente precisa de um procedimento cirúrgico, através de um bom cirurgião, que vai rebater o retalho do nosso paciente e vai colar um acessório com um fio trançado. Quem faz isso é o cirurgião. Ele vai fazer esse procedimento e uma vez que a gente tem esse acessório colado lá em cima, nós vamos fazer uma força ortodôntica de mais ou menos 60 gramas força até o dente aparecer sobre o rebordo alveolar. A dica que eu te dou é que a força que você fizer, ela tem que ser o mais extrusiva possível, tá bom? O mais extrusiva, o dente tem que descer, tá? Uma vez que a coroa do dente chegou no plano oclusal, gente, game over, acabou o jogo, vira ortodontia convencional. Então faça a força mais extrusiva possível. Pode usar um elástico no arco inferior? Pode, mas tem que ser uma força muito extrusiva. Esse é o princípio básico de qualquer tracionamento, tá bom? Então tá aqui um exemplo onde nós colocamos uma barra palatina com um gancho. Isso você pede para o laboratório. Eu quero uma barra com um gancho para tracionamento de canino. E aí você cria um vetor paradistal para tirar a coroa desse canino de cima das raízes dos dentes anteriores e num segundo momento tracioná-lo diretamente para o espaço reservado para ele. Então aqui um exemplo que a Samira, que fez a colagem direta de um acessório, né? Olha só, aqui
é uma situação de um pré-molar, mas a Samira, não, a Samira é essa daqui. O caso da Samira é um caso de tracionamento de caninos. Então a gente nota aqui os molares em classe 1, paciente classe 1 com canino descido fora da época cronológica, né? Então é um paciente que já tem mais idade. Muito bem. Então veja bem, olha o volume do canino aqui por palatino e lembre-se que quando o canino tem espaço sobre o rebordo alveolar, né, existe o espaço preservado, provavelmente esse canino vai estar por palatino. Muito bem, então tá lá o nosso canino. Lembra de todos os fatores que eu te falei anteriormente? Olha como é que é diferente nessa situação. Eu tenho um canino que está próximo da linha média? Sim, eu tenho. Então seria extração, só que você não pode avaliar um fator só, você tem que avaliar vários. Segundo ponto, angulação maior do que 31 graus? Não, não é maior do que 31 graus. Distância do plano oclusal é maior do que 14 milímetros? Não, não é maior do que 14 milímetros. Então compensa a tentativa de tracionamento? Sim, compensa. E isso aqui é um recurso que eu gosto muito, que eu te mostrei anteriormente. É uma barra palatina modificada. Você pede, laboratório, eu quero uma barra palatina com um gancho para tracionamento do canino. É ótimo para você prender o seu elástico direto do seu canino impactado até a barra palatina para puxá-lo para distal. Esse movimento para distal ele vem acompanhado com um movimento extrusivo e a coroa desse canino acaba aparecendo aqui, ó, que é ótimo. Porque uma vez que a coroa apareceu, vira ortodontia convencional. Então tá aqui a retirada do canino descido e aqui o nosso botãozinho com o nosso fio, onde você pode ligar um elástico em cadeia. Você pode ligar um elástico em um oitavo. Você pode tracionar esse canino através do gancho dos dentes inferiores, desde que esses dentes tenham um fio pesado, 19 por 25. Então, a forma de tracionar esse canino pode ser de diversas formas, olha só. Então, o canino já chegando próximo do plano oclusal, e aqui a Samira já com o canino totalmente adaptado sobre o rebordo alveolar. Tá bom, pessoal? Então, várias situações que a gente pode alcançar o tracionamento desse canino, desde que você entenda que a parte mais importante é justamente a decisão entre tracioná-lo ou extraí-lo diretamente. Outro recurso que eu gosto muito é fazer um cantilever, mas não um cantilever qualquer, um cantilever preso no tubo lingual, olha só, ó, no tubo lingual, aqui, ó, isso aqui é uma vista por palatino. A gente faz um cantilever por palatino, ó, com uma dobrinha aqui, onde eu vou prender o gancho do meu cantilever direto no gancho do meu canino impactado, ó, dessa forma, criando um vetor extrusivo. Lembra que tudo que você precisa é de um vetor extrusivo, expor a coroa do canino. É exatamente isso que a gente faz e é extremamente eficiente nessas situações onde o canino está por palatino. Uma outra situação que você pode fazer também e que é bem efetiva é utilizar aquele elástico de tecido que chama-se Lastex. Ele libera uma força muito leve, tá? E vai produzir uma força de distalização e também uma força de disposição dessa coroa desse canino. Observações finais. Quanto de força que eu faço? 60 gramas força pode ser feita com elástico, pode ser feita com molas, pode ser feita com o Lastex, pode ser feita com o seu próprio cantilever, tá? Com forças predominantemente extrusivas. E para não alongarmos mais a nossa aula de hoje, eu queria voltar no caso do Guilherme. O que você fez pelo Guilherme? Olha o Guilherme aqui, ó. Olha a linha do sorriso dele e o desvio de linha média superior, que é grande por conta da impactação do canino. Guilherme tem um bom perfil, um pouquinho protruso, tá? Mesmo com a ausência do canino. E aqui é a nossa situação. Eu acho que todos vocês, assim como eu, temos a mesma impressão. Se ele tem uma classe 2 extremamente severa, não dá para fazer sem extração, pessoal. Não dá. Esse classe 2 muito grande não dá para distalizar o molar. Porque o espaço máximo que você vai ter ali na distal do segundo molar é 3,5 mm. E numa classe 2 completa você tem 7 milímetros de discrepância. Então tem que tirar. Tudo bem, então você tiraria um pré-molar aqui? Sim, eu tiraria um pré-molar. E do outro lado?
do outro lado também, porque a severidade também é grande, né? Não é completa, mas é 3/4 de classe 2. Muito bem, então está aqui a situação inicial, RAF palatina, olha o desvio da linha média, apiamento suave no arco inferior, e aqui a radiografia em norma lateral do Guilherme com o dente bem vertical e bem alto. Note que radiograficamente o dente está muito bem, agora que você já sabe, já conhece todos os fatores, intimidade com os dentes adjacentes, o que mais? Angulação aumentada, proximidade da linha média, distância do plano oclusal. Esse dente não tem nada que te impeça a tentativa de tracionamento, e mais do que isso, né? Essa radiografia não serve para nada. Olha o que o laudo do radiologista falou para a gente. Olha só, apiamento, o dente 13 está incluso impactada, mas não tem nada que te evidencie que você não pode fazer a tentativa de tracionamento. E assim foi feito. Foram feitas as duas extrações e alinhamento e nivelamento até um fio pesado. Aqui uma retração para recolocar o canino em classe 1 com a ajuda do elástico classe 2. E do lado de cá foi feita a tentativa de tracionamento. Muito bem, foi tentado, doutora Leniane e toda a fantástica equipe lá de Diamantina fizeram a tentativa e nada do canino vir. Depois que ele não veio, a primeira tentativa, a segunda e a terceira tentativa, pediram uma tomografia. Olha o canino aqui vertical, ó. Bom, o que eu quero te mostrar? Uma vez que o canino não veio, foi pedida a tomografia, o que se chegou num segundo momento? Para surpresa de todos, nota a reabsorção externa que o canino tem. Olha o tamanho da reabsorção externa, que é impossível de se ver radiograficamente. Olha o tanto que o dente está comprometido. Mais da metade do dente já foi literalmente partido ao meio. Olha só. E na reconstrução em 3 dimensões, olha aqui, olha o que aconteceu com esse canino. Olha numa vista lateral. Olha numa vista distal, isso aqui é o terceiro molar do paciente. Olha aqui, olha o que aconteceu com esse canino. E note que ele está muito vertical, né, gente? Muito vertical. E aí, olha o laudo do radiologista. Aqui nada, mas olha o que ele falou. Dente 13 retido, reabsorções dentárias na porção coronária, terço cervical, terço médio do dente 13 e redução do ligamento periodontal, ou seja, anquilose. Moral da história, o que eu queria te deixar para o final dessa aula, para que você nunca mais esqueça. Independente dos fatores estarem bem ou não, tá? Da tentativa de tracionamento, se eles estarem bem ou não, saiba que sempre você precisa de uma tomografia computadorizada. Não dá para fazer nenhum tipo de tentativa de tracionamento se você não tem, no mínimo, uma tomografia computadorizada, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. É uma aula que eu produzi com muito carinho para que você consiga, de uma maneira muito mais assertiva, fazer o planejamento dos caninos impactados no seu consultório, tá bom? Lembrando que a gente vai estar muito em breve no workshop Planejamento Ortodôntico Preciso, tá? Nos dias 22 a 26 de agosto, um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou ter a oportunidade de te ensinar muito mais sobre planejamento, tudo gratuito, tudo online. Espero que você se inscreva. E aonde que você vai se inscrever? No link que o Christian já colocou pra gente lá no nosso Instagram. Então, o link da bio é para você se inscrever na semana Workshop Planejamento Ortodôntico Preciso, onde eu espero você para que a gente aprenda a diagnosticar 100% das nossas maloclusões, para eliminar definitivamente o medo de errar no planejamento. Não esqueça de dar like nesse vídeo aqui no nosso YouTube, porque isso ajuda que mais pessoas consigam ver esse vídeo, consigam aprender
Mas não deixe também de se inscrever no nosso canal, não deixe de me seguir aí no Instagram, para você que ainda não segue o Giovanni de Carvalho.ortodontia. Espero que você tenha gostado e vou olhar com muito carinho todos os comentários e todos os questionamentos que vocês deixaram para mim lá, tá bom? Um beijo grande no coração. Amanhã não perca, às 8 da noite, a gente vai falar de agenesias incisivas laterais, tá? Incrível e imperfeito, tá bom? Um beijo no coração, boa noite para todos vocês e até amanhã.